Olha, na próxima segunda-feira, muitas escolas vão começar o ano letivo 2020. Além de toda a parte pedagógica e também de logística, outra preocupação dos pais é quanto ao lanche das crianças na hora do recreio, porque nem sempre o mais prático é o mais saudável. Então, como é que a gente deve organizar esse cardápio? Quem vai nos ajudar é a nutricionista Maria Helena Fragoso, que já está aqui com a gente no estúdio. Maria Helena, boa tarde, obrigada por ter vindo. Fala pra gente aí como é organizar o lanche da semana sem complicação e de forma saudável. Bom, na verdade, tudo começa pela preparação das compras, né? Então, é interessante fazer uma lista de compras com receitinhas saudáveis. Geralmente, eu costumo fazer muito no consultório cardápios para as escolas, né? Para as crianças levarem, para as mães se programarem. Então, para se programar com antecedência, né? Fazer a higienização da lancheira é extremamente importante, além de todos os hortifrutis. Comprar preferencialmente orgânicos ou agroecológicos sempre que possível e fazer a higienização adequada e montar essa lancheira com alimentos dos 3 grandes grupos. Pois é, isso é importante. Perguntar agora, o que é que precisa ter na lancheira da criança para que ela leve à escola e tenha essa necessidade nutricional satisfeita? Então, essa lancheira deve ser bem colorida, né, com dos grupos energéticos, que são os carboidratos. Então, preferir pães, bolos caseiros, à base de raízes e tubérculos, são bem interessantes. Eu geralmente dou muitas receitinhas, até no Instagram, sobre esses alimentos mais saudáveis. Olhar o rótulo sempre dos alimentos. Então, o grupo dos carboidratos, que são os grupos dos energéticos, os grupos dos construtores, que são os grupos das proteínas. E aí, nesse grupo, a gente tem os iogurtes, queijos brancos, né? Esses iogurtes podem ser levados, inclusive, congelados, para que na hora do consumo ele esteja bem geladinho para a criança. E o grupo das vitaminas e minerais, né? Os alimentos que são as frutas, os legumes e verduras também são opções legais. Você pode colocar um brócolis, uma cenourinha baby, o tomate cereja. Então, fazer essa lancheira bem colorida. Então, os 3 grupos, eles precisam compor a lancheira. E as frutas ou sucos, em alguns casos os 2 e outros não. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes os pais mandam comidas em excesso, né? Pois é, exatamente. É um lanche, não é uma refeição, né? E outra coisa que eu acho interessante é conhecer, oferecer à criança antes de levar para a escola, para de repente ela não se deparar com a novidade e não querer lanchar, né? Isso. Então, sempre oferecer antes, dar exemplos, né? Os pais precisam dar esses exemplos em casa, com esses alimentos saudáveis, mostrar essas receitinhas, preparações atrativas. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, cupcakes, receitas saudáveis, com coisas gostosas também, né? Que possa atrair essa criança. Tem muitas escolas que já oferecem um cardápio nutricional, que já oferecem o serviço da nutricionista dentro da escola. É importante também que os pais prestem atenção nisso na hora da escolha, de repente, da escola. Isso, eu sempre costumo alertar os pais desde o início, né, dessa criança na escola, optem por escolas que priorizem a nutrição. Isso é extremamente importante. Então, a gente tem no nosso estado escolas que têm nutricionistas, cardápios elaborados por nutricionista, outras escolas que têm cardápios sugestivos, outras que trabalham com algumas proibições, mas os pais precisam buscar nas reuniões de pais, né, deixar claro essa vontade desses pais de continuar, de ter essa alimentação saudável e buscar isso nas escolas que são tão incentivadoras, né, de uma educação. Pois é, a educação alimentar que começa de pequenininho, eles vão levar para casa. É importante que os pais estejam abertos também, porque não adianta de nada. De repente a criança lancha saudável na escola e chega em casa e vai almoçar com refrigerante. Isso, com certeza, né? E uma coisa importantíssima, os alimentos industrializados, eles devem ser em mínima quantidade possível. Sempre olhar os rótulos. A quantidade, o primeiro alimento do rótulo é aquele que tem maior quantidade. Então, esses pais buscarem esses alimentos mais saudáveis em casa, dá exemplo. Então, escola e família juntos a gente consegue formar hábitos mais saudáveis. Perfeito, Maria Helena. Obrigada pelas dicas aqui no nosso ALTV primeira edição.